Então nós acabamos de ver o paraboloide elíptico, né? Que é o conjunto de pontos que satisfaz uma dessas equações, né? Mas existe outro tipo de paraboloide que a gente quer estudar, tá? Na verdade são dois tipos de paraboloide. Então o segundo tipo de paraboloide é o que a gente vai chamar de paraboloide hiperbólico. Paraboloide hiperbólico. Tá? Então o que vem a ser? Bem, eu vou dar uma olhadinha aqui, vamos voltar para o paraboloide elíptico. Tá? Eu vou copiar essa equação, vou copiar essa definição, porque a definição de paraboloide hiperbólico é muito parecida com a de paraboloide elíptico. Então vamos copiar aqui e repeti-la aqui. Então, o que é um paraboloide elíptico? Tá? Então, um paraboloide elíptico centrado no ponto x0, y0, z0 é o conjunto de pontos de R3 no caso em que a equação estrela puder ser escrita em uma das seguintes formas. Então, aqui, olha só. No caso do paraboloide elíptico, nós temos isso. Tá? Então, eu quero entender o que é o paraboloide hiperbólico. Então, eu vou trocar o elíptico por hiperbólico. E a definição vai ser basicamente a mesma. Lembrando que no caso do paraboloide elíptico, olha, a equação que eles tinham que satisfazer era uma das três, tá bom? E que mais, né? Tinha essa condição aqui das constantes, ó, o produto ser sempre positivo, tá? Então, ao invés de eu pedir que o produto seja positivo, agora eu vou pedir que o produto seja negativo. Então, a equação é a mesma, tá? Só que agora eu tenho um produto desses coeficientes sendo negativo. Tá? Então, o simples fato de eu trocar, né, eu ter basicamente uma equações muito parecidas, mas trocar essa relação aqui em que os coeficientes acompanham os termos que estão ao quadrado, né, trocar essa relação agora do produto ser positivo para o produto ser negativo, né, isso modifica muito a forma em que os pontos se distribuem aqui na solução dessas equações. Tá? Lembrando que o produto de dois números é negativo quando somente um deles é negativo. Tá? Então aqui nós vamos ter esse cara positivo e esse cara negativo, ou esse cara negativo e esse cara positivo. E a mesma coisa vale para todos os outros coeficientes, tá? Para esse, para esse, para esse, para esse. Ok? Então como é que fica a equação, né? Como é que fica as superfícies no caso dessas equações aqui, tá? Vamos falar da primeira. Então, no primeiro caso, em que nós temos a variável z que não está ao quadrado, nossa superfície tem essa cara, tá vendo? Uma figura bonitinha desse jeito, tá? Então, temos aqui ela. Então essa aqui é a equação. Essa aqui é a superfície de equação z menos z0 igual a x menos x0 ao quadrado mais b y menos y0 ao quadrado, no caso em que o produto é negativo. Tá? Temos essa equação aqui. E no segundo caso, né? O segundo caso em que o termo y não está ao quadrado, né? Perdão, o segundo caso em que o termo x não está ao quadrado, esse cara aqui, ó.
Para essa equação aqui, basicamente a figura que a gente tem é essa. Tá? Essa figura aqui. E para o terceiro caso, essa figura aqui. Tá? Então, são como se estivesse rodando, né, essa primeira equação em torno da origem, tá bom? Em torno fazendo rotações aqui em torno da origem, tá? Ó, então as três juntas. Tá? Então, para cada uma dessas equações, a gente tem essa segunda aqui, vamos escrever, né? Então, essa aqui é a equação, no caso, né, y menos y0 é igual a x menos x0 ao quadrado mais c z menos z0 ao quadrado, tá? E o produto de A com C é negativo, tá? Temos aqui essa azulzinha. E por último, essa aqui, que é o caso em que o x menos x0 é o termo que não está ao quadrado, tá? Então vamos escrever aqui a equação. Seria x menos x0 igual a b y menos y0 ao quadrado mais c que multiplica z menos z0 ao quadrado, tá? E o produto de b com c é negativo, ok? Temos aí essa equação. Interessante seria observar aqui como é que são as interseções de um paraboloide hiperbólico com os planos coordenados, né? Vou botar aqui. Vou pegar o plano x igual a constante, por exemplo. Tá aqui o plano x igual a constante, tá? Observa que a interseção, ó, com o plano x igual a constante são parábolas, tá vendo? Ó, são parábolas, tá vendo? Que são essas linhas de grade aqui na nossa superfície, tá? Ó, são parábolas. E com o plano y igual a constante, vamos ver o que aparece aqui. De novo parábolas, tá? Só mudou a concavidade da parábola, né? Que aquelas estavam para cima e essas estão para baixo, tá vendo? E por fim, como é que seriam as interseções com o plano z igual a constante? Então vocês observem que as interseções, ó, são hipérboles. Tá vendo? Então, ele intersecta o plano horizontal, né, z igual a zero, o paraboloide em hipérboles, tá? Então por isso chama paraboloide hiperbólico, né?
que a interseção com o plano horizontal é hipérbole. Tá? No paraboloide elíptico, as interseções com os planos horizontais eram elipses, por isso paraboloide elíptico. Tá? Então é isso.